Bora então começar a revisão do dia, já avisando que minha voz está péssima, porque fui atacada pela gripe. Começando pelo dólar, hoje é dia de payroll e pós-feriado. O dólar, na verdade, hoje eu vou fazer diferente. Ó. Antes de falar do gráfico, eu vou falar algumas coisas importantes que tinha antes do gráfico, antes de abrir o pregão, porque ontem teve feriado e lá fora estava funcionando normal. Então, a gente teve o EWZ, que é o Ibov meio dolarizado. Nós tivemos o DXY, dólar mundial negociado também, etc. E aí, ontem, feriado, teve notícias importantes lá fora, mas no resumo, nós tivemos lá fora o EWZ subindo muito forte, tá? Muito forte. O S&P também subiu muito. O DXY caiu. Os juros americanos caíram. Então, no geral, lá fora ontem teve alta e a gente não funcionou aqui. Então, o gap já iria precificar esse movimento, tá? Então, o gap poderia precificar o índice para cima e dólar para baixo. E a favor desse movimento que nós tivemos ontem, nós tivemos também a visão, o viés de pré-abertura com o que estava acontecendo hoje de madrugada. E nós tínhamos como o minério subindo, o petróleo subindo, o que teoricamente então tende a puxar Vale para cima e Petro para cima. Então as duas aqui, grandes empresas para cima. Os juros americanos futuros estavam caindo. Tínhamos índices asiáticos em alta, índices europeus em alta e DXY caindo. Ou seja, mais um dia somando tudo para o mesmo lado, que seria índice para cima e dólar para baixo. E aí, somado ao movimento de ontem, então nós tivemos o gap de baixa aqui no dólar. E o movimento continuou um pouquinho de baixa, mas nós tínhamos uma notícia muito importante no 9,6, que a depender do resultado, poderia inverter toda a tendência do dia. E essa notícia era o payroll, muito importante no 9,6. E eu vou falar o que aconteceu, a visão do resultado, porque o resultado veio positivo para os índices, inclusive daqui, e negativo para o dólar. Então, por isso nós tivemos um movimento de queda bem forte na hora do payroll. Então, enquanto não tinha notícia, não tinha nada a ser feito. Teve a notícia, quase cravou um e-mail de baixa, estava muito esticado, canal de Keltner, pensar em vendas aqui não dá. E reversão, também comentei de não pensar em reversão, porque um dos motivos de não operar reversão é pós-notícia. Então, nada de reversão aqui, nesse fundo ainda era efeito de notícia. Por mais que tenha cravado do 1,5 de baixa, e também da primeira pernada, do primeiro candle para baixo, era a região de 161, né? O último alvo ali. Tinha confluência realmente para travar, estava muito esticado, porém, não caçar reversão em movimento de pós-notícia. Se fosse entrar, o stop também seria mais do que atolerado. Na verdade, não atolerado, porque quase 16 pontos não dá, é muita coisa. E não teria risco retorno na média de 9. Então, de jeito nenhum, caçar reversão aqui. Faz um pullback bem agressivo, da média de 9. A gente não entra nessas vendas, tá? Por alguns motivos bem claros que eu já deixei ressaltado. É um fundo forte, o fundo trava, faz um pullback, não reage, fez na 20 de novo mais um pullback. Pensar aqui numa compra, eu tava até pensando aqui, foi pelo candle, foi um desses candles aqui. Só que se eu entrasse, o stop tem que ser no fundo. E aí já não compensava, por exemplo, se eu entrasse 64, stop no fundo já fica caro para uma operação de compra, sem risco retorno para VWAP. Então nada de compra aqui. Testa VWAP fica bagunçando as médias aqui, 9 passa para cima, não dá nenhuma reação. 9,20 fica flat até 50 chegar. Era para 50 reagir, porque tínhamos uma figura a favor do movimento, que era um triângulo descendente, só que a 50 não reagiu. E claro, né? Movimento super esticado, 1,5 de baixa, dólar não tende a cair mais do que isso. 50 não reagiu, rompeu a 50, ficou andando de lado. Médias menores sem tendência, a 80 se aproximando, mas o volume bem reduzido aqui na parte do fim do dia, e aí acaba finalizando tocando 80. Então, no geral, realmente não vejo nada. Foi um dia que expressivamente já na abertura já foi cravar fundo, e depois o dia morreu. Morreu. Nada a ser feito.
E gráfico branco nós tivemos então um triângulo descendente, que não foi confirmado o rompimento, e depois um caixotinho, meio um caixote na parte do final do dia. Então, realmente não vejo operação hoje para o dólar. Já em relação ao índice, o gap então foi de alta, pelos motivos que eu já falei antes de falar do dólar. Gap de alta, nada a ser feito aqui de nada de caçar reversão, porque 9,6 tinha notícia. Aí payroll reage, notícia positiva para o índice. Rompeu máxima, cravou em meio de baixa, nada de pensar em reversão pós-notícia, por isso evitaria de tomar um stop, de caçar a venda aqui. E aí o preço chega nessa região aqui. A abertura das ações é uma visão bem interessante para ressaltar que nesses dias que está super esticado, às vezes, quando as ações abrem com a tendência para cima, muita gente está focando para a mesma direção. Aí é ótimo para trollar essas pessoas. A gente vê que por mais que as ações tenham aberto tudo para cima, 10 horas, a gente já tinha precificado o movimento já, boa parte. Então teve essa queda aqui. Possivelmente muita gente foi estopada achando que o preço ia subir mais, mas pelo amor de Deus, já estava super esticado longe das médias canal de Kelvin. E aqui estava com LS ativo em 60 minutos, 15 minutos, super esticado, região de resistência, macro, região forte. Fiz essa venda nesse PFR porque eu estava vendo dificuldade para subir. Candle de rejeição, candle de rejeição, candle de rejeição. Rompeu máxima com candle de rejeição. Era para ir, mas óbvio que não vai porque está longe da média 9, longe da média 20 e todos os indicadores ativos e blá blá blá. E aí, candle PFR, a intenção era fazer parcial no 1 para 1, não estou preocupada com a 9 porque nesses casos às vezes nem respeita a 9. E aí chegou na região aqui onde eu acabei fazendo a primeira e única parcial, porque depois o preço voltou, realmente pegou a proteção. E quando pegou, voltou, né? Mas antes de voltar, fez um pullback bem agressivo na 20. Teve a abertura do aviso norte-americano. E aí, com a volatilidade norte-americana que também voltou a subir, rompeu máxima do dia e até chegar nessa região aqui. Aí, quando estava chegando nessa região e voltando, não caberia mais vendas aqui. Eu estava até comentando que teve outros dias que teve uma reação parecida, que é um dia que abre esticado, fica em torno do canal de Kelvin ou longe das médias e simplesmente o preço fica travado e nada de pensar em reversão, fica subindo em canal. Exemplos, peguei esse dia aqui, que fez o toque na 20 e foi subindo em canal boa parte do dia. Teve um outro também, mas esse aqui foi mais curto o movimento, mas a ideia é a mesma, faz um pullback na 20, movimento falso de compra, poderia voltar em canal, mas nesse caso até que voltou, corrigindo forte. Mas dias assim, evitar realmente ficar buscando reversão, já que da primeira vez não conseguiu ir, talvez vai indicar um canal. E aí quando o preço estava voltando, eu comentei da possibilidade de ser canal mesmo que rompa a 20. E aí formou um fundo aqui. E aí poderia já preparar que era canal e realmente foi subindo em canal, em canal, em canal, até quebrar o canal, mas acabar formando um outro canal. Então todo o movimento do dia, péssimo, péssimo, péssimo. Dificuldade para andar depois aqui de 11h30 já acabou, morreu o movimento. Para romper a máxima do dia demorou uma eternidade depois de novo. E aí até que enfim tocou lá 2,5 de alta. Tinha também região próxima de 120 mil pontos. E óbvio que o preço ia cair, que o preço ia subir, subir, subir. Tinha as ações tudo subindo, os DIs caindo. Motivo super, super forte para continuar subindo. Mas infelizmente, diz assim, forte, é muito complicado. Teve canal e um outro canal então, tá? Então, graficamente, a única oportunidade foi mesmo nesse início do dia aqui, nessa venda, nessa região. E o volume foi até expressivo nessa hora, nesse candle. Deixa eu marcar aqui a hora desse volume. Foi este aqui. Maior volume depois dos últimos candles, antes do pre-roll. Então indicava uma grande absorção nesse movimento. E tinha fluxo bem interessante. A XP estava auxiliando aqui esse movimento de correção. Só que depois estragou todo o movimento de novo, cobertura do aviso norte-americano. Então o movimento de hoje precificou a alta de ontem e o viés de pré-abertura que tudo lá fora estava positivo hoje. E aí a notícia do payroll, importante para ressaltar aqui, a gente tinha então, além do payroll, né, o pessoal foca só no payroll, só que nós temos que ver as outras duas notícias que saem juntas, então são 3. Sendo que
Às vezes acontece das três estarem para a mesma direção, e hoje foi um caso. E tem muito tempo que eu não vejo as três indo para a mesma direção. Como assim? No cenário atual, no mundo, onde que a inflação está preocupante, notícias como a de hoje são bem interessantes. Por quê? Ganho médio por hora veio abaixo do esperado. Esperava 0,13 e veio 0,2. Ou seja, as pessoas estão recebendo menos. Depois veio relatório de emprego, o famoso payroll. Estava esperando 180 mil vagas criadas e vieram 150, ou seja, menos vagas. E depois taxa de desemprego. Estavam esperando 3,8 e veio 3,9. Ou seja, todas as três notícias indicando queda. Menos emprego, recebendo menos e mais pessoas desempregadas. E isso aqui é uma trindade, os três pilares para derrubar praticamente o dólar no cenário atual. Então, isso aqui indica possivelmente que a próxima reunião do Fed, eles escolham talvez manter os juros, porque talvez os juros já estão fazendo o efeito que eles estavam precisando. E aí, se mantém os juros, se não estão aumentando, é muito bom para os índices globais, principalmente aqui, por exemplo. Então, tinha essa notícia aqui positiva. Aí depois teve 10h45, um dos motivos também de ter rompido essa máxima aqui, porque foi mais uma notícia bem interessante, porque veio o PMI, que é tipo como que está o aquecimento do setor de serviços. O setor de serviços está aquecido ou não? E sempre tem um patamar de 50. 50 para cima está aquecido, 50 para baixo está esfriando. E aí estavam projetando 50,9, veio 50,6, ou seja, está esfriando um pouquinho do que era esperado. E aí, notícias então bem boas para jogar o índice para cima e dólar para baixo. Então lá fora nós tivemos também S&P para cima, DXY muito forte, a queda do DXY hoje 1% não é normal, é muita coisa, juntando com ontem. EWZ obviamente vai fazer o mesmo movimento. Subiu, rompeu essa região de resistência. Aqui. Essa resistência, igual a Ibov fez. Tivemos o minério subindo. Tivemos o petróleo, até que depois corrigiu o petróleo. Mas o início do dia estava bem interessante. E o mais importante, juros americanos futuros voltando a corrigir forte. Voltando a patamares de início de outubro, há um mês atrás. De 10, 30, 5, todos os anos aí, corrigindo. Então a calmaria voltou. E detalhe importante. É igual o Fábio. Juntei o sobrenome do cara com o início. É o Fábio Vlad. Ele sempre ressalta os dados de fim de ano, principalmente ano pós-eleitoral. O último trimestre do ano tende a ser de alta. E outubro não foi aqui. Então parece que dia 1º e hoje o movimento subiu muito rápido. Parecendo que o movimento fez o que outubro não fez. Então a gente já começou novembro subindo forte. É um dos motivos que é interessante, porque a gente vê como estatísticas são favoráveis, né? O Vlad sempre ressaltou isso, que a última parte do ano tende a ser altíssima para o índice. E começamos, né? E hoje foi um dia que tudo estava pro mesmo lado. E se a gente for ver as ações, deixa eu mostrar aqui a grade de cotações. Qual foi a última vez que vocês viram IFNC subindo 4%? 4% não tem como o índice cair, FNC puxa muito. Vale, Petro, ok, ótimo, 1%. Os juros aqui, alguns mais de 2% de queda. Motivos, mais do que motivos para pensar que sim, era um dia impossível para cair, né? Não se acontecesse algum fator muito, muito excepcional. A XP, como sempre nesses dias, acaba servindo de liquidez. E detalhe, que é exatamente onde eu fiz a operação de venda, foi exatamente o momento que ela serviu de liquidez para compra. E aí depois ela voltou da liquidez e foi o motivo também de até umas 2 horas da tarde o movimento ter subido forte, porque ela voltou da liquidez. Então na hora que ela começou dessa compra aqui, e foi uma compra forte, tá? Ela saiu de quase 24 mil contratos na compra e foi para 6 mil, quer dizer, 24 mil contratos na venda e foi para 6 mil na venda, ou seja, tirou quase 20 mil contratos. É muita coisa. E nessa hora a gente teve aqui a UBS. A UBS começou a vender, então foi um movimento até interessante aqui, parceria das duas, só que infelizmente não prosseguiu. Veio a abertura do norte-americano e começou o player forte jogar o preço para cima. JP Morgan começou a aparecer, Itaú não é estrangeiro, deixa eu ver um outro aqui. Toilet entra de vez em quando, depois para.
Goldman não atuou hoje. Morgan ajudou só um tiquinho, mas pouca coisa. Mas Bradesco foi um player que também ajudou bastante nessa hora aqui. E no geral, a UBS, né? Até 2 horas da tarde estava lá comprando. E aí, preciso relembrar que segunda-feira o horário da B3 vai mudar. Mercado de futuros, que é o nosso foco, atenção, que preparem-se para 9 horas até 11h30. Ficar muito, muito chato. Muito chato para operar, porque a gente não vai ter estrangeiro forte até esse momento. As notícias tendem a sair depois de 10h30. Por exemplo, payroll não vai sair 9h30 mais, vai sair 10h30. Mercado norte-americano é só 11h30. O nosso é 10 horas. 10 horas pode até movimentar um pouquinho, mas quem movimenta é estrangeiro. Estrangeiro, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos compõem quase esse 49% que eu tava vendo hoje dos investidores. Então, só Estados Unidos. Não tô contando Japão, Europa, nada. Estados Unidos é 49%. Se lá vai abrir 1h30 depois, o que é, na verdade, 1 hora depois do que é o de hoje, né? Se prepare para ficar o pior período para se operar. Algumas vantagens. A gente já vê há algum tempo, né? Que geralmente o preço tende a morrer depois de 13 horas da tarde, mais ou menos. E aí, com a passagem do mercado à vista para 11h30, vocês podem puxar quando começa esses horários, né? É bem comum de novembro e dezembro o movimento ser volátil até umas 2 horas da tarde no máximo, e depois o preço morre, gente. O preço morre depois. Eles entram até esse período, não tem muita notícia, ok, morre depois e continua morto. Então a gente tem um período mais curto de volatilidade, que antes a gente tinha de 10 horas até umas 14, agora vai passar de 11h30 até 14. Então, pra mim, eu acho que é o pior período que tem de horário de pregão. Odeio muito. Eu acho que se a gente tivesse horário de verão, a gente ia continuar com o mesmo horário, né? Eu não lembro, nunca operei bolsa com horário de verão. Mas sim, se a gente estaria entrando agora no horário de verão, a gente aumenta 1 hora. Então a bolsa ia coincidir com o mesmo horário lá. Talvez seria interessante para operadores de mercado ter o horário de verão aqui de volta, né? Para coincidir com os mesmos horários de antes. Então atenção para segunda-feira, porque realmente é bem, bem chato. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?